Olá, meus amados, que Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui nesse momento gravando este vídeo aproximadamente 5h20, 5h20 da manhã, mais ou menos, 5h30, porque eu venho pensando nas coisas que estão acontecendo no mundo e diante do cenário que nós estamos vivendo, de tudo que nós estamos presenciando, né, neste mundo, os sinais do arrebatamento, os sinais desse dia do Senhor. E, mais uma vez, eu agradeço a todos. Primeiro eu agradeço ao Senhor, a Deus, por estar aqui, sendo usado por Ele para direcioná-los ao caminho da vida eterna. E muitos que têm me seguido agora, nosso canal, ele tem crescido bastante, né? E este último vídeo que eu postei ontem, se eu não me engano, ontem ou anteontem, já está sendo visualizado por milhares de pessoas. E eu tenho lido ali alguns comentários e eu prometi que eu traria alguns vídeos, algumas mensagens, né, direcionamentos e esclarecimentos relacionados ao arrebatamento, à grande tribulação, à volta de Jesus, que são coisas totalmente diferentes, mas que as pessoas não entendem. Muitas vezes elas aprenderam de forma errada a vida inteira. É igual aquela pessoa que às vezes ela fala, não, peraí, a vida inteira eu chego para você aqui hoje e falo, olha, Deus, Ele não ouve você só quando você ora de joelhos, Ele ouve você quando você ora de qualquer jeito. Você pode estar de joelhos, de pé, com o olho aberto, com os olhos fechados, que tem gente que acha que Deus só ouve com o olho fechado, né? Aí eu chego e falo, não, realmente isso não é verdade. Deus te ouve de joelhos, de pé, olho aberto, fechado, deitado, tomando banho, caminhando, dirigindo um carro, não importa. Deus ouve você até quando você fala com Ele na sua mente. Aí aquela pessoa que está acostumada e a vida inteira ela ouviu, né? Ouviu que não é bem assim. Ela fala, não, mas eu aprendi a minha vida inteira que é só Deus só ouve quando eu estou de joelho. Como assim? Alguém chega aqui e fala isso para mim. Então é mais ou menos isso. Às vezes a pessoa ela está acostumada com certas coisas que ela passou a vida inteira ouvindo. Aí quando alguém chega e traz um esclarecimento mais profundo relacionado àquilo que ela está curiosa para saber, né? Aquilo que ela ouviu a vida inteira, então é comum a princípio a pessoa ficar com medo, com algumas dúvidas. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo que eu falo, tudo que eu exponho aqui no canal é com base nas verdades de Cristo, é com base no Evangelho de Jesus. Eu não falo nada além ou não falo nada menos do que o Senhor ensinou. Eu falo simplesmente o que Ele deixou ali escrito. Eu estudo o hebraico bíblico há muitos anos já. Hoje sou mestre em teologia. Falo isso para você entender que quando eu prego, quando eu ensino, falo com muita propriedade e com verdade. Eu não preciso mentir. Além do mais, o que eu mais espero é o dia do Senhor. Eu espero, né, que esse dia chegue logo. Sinceramente, eu aguardo isso todos os dias. Eu vivo isso, eu acredito nisso, eu falo e prego isso. Então, preste atenção. Como você viu aí no título, eu falei que nesse vídeo de hoje eu ia falar um pouquinho sobre os 7 anos de governo do anticristo. Porque o anticristo, ele, primeiro, para você entender esse detalhe, a questão do anticristo. O anticristo é todo aquele que é contra Cristo, como propriamente o nome diz. Então,
anticristo é o que é contra Cristo, certo? Então já existiram muitos anticristos já no mundo, já muitos, e um deles, para você só lembrar, Hitler, né, era um deles. Então muitos anticristos já existiram. O anticristo espiritual, né, que ali está através de pessoas que são contra o próprio Cristo. Porém, o anticristo que vai governar sobre essa terra é diferente. Ele vai fazer muitos acordos com grandes potências do mundo. Ele usará a tecnologia, né, a mais avançada, provavelmente a 6G, para dominar totalmente a humanidade. Ele vai saber onde você está, ele vai ter o poder total, completo sobre a sua vida. Eu estou dando um exemplo, é claro, né? No caso, aqueles que ficarem aqui, não você que crê no arrebatamento, não você que acredita e espera isso pelo Senhor. Não, não é isso. Você não estará aqui para viver isso, certo? Não passaremos por isso, pela grande tribulação. Seremos retirados antes que isso aconteça. Você não precisa ficar temendo, sabe? Eu vejo que muitas pessoas pensam, não, a gente tem que, somente os mais santos serão levados. Então ninguém vai ser levado, tá certo? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não é por meio das obras, não é por meio de santidade, não é por meio de perfeição. Além do mais, a palavra fala que não há um justo sequer no mundo, tá? Não há justo. Quando ele fala não há justo sequer no mundo, ele quer dizer que não há homem perfeito no mundo, não há ninguém digno de Deus no mundo. Mas, todavia, o justo viverá pela fé. Primeiro ele fala que não há justo, depois ele fala que o justo viverá pela fé, porque nós nos tornamos justos pela fé. Nos tornamos justos, justificados, santificados e aceitos por Deus pela fé. Não é porque eu sou uma pessoa perfeita, não é que eu sou um homem que não cometo erros, então por isso eu sou digno de ser arrebatado. Não é isso. Não é isso. O que me torna digno, o que me torna aceito por Deus, é aquilo que Cristo fez por nós na cruz. É o grande sacrifício do Cordeiro na cruz. É o que dignifica o homem, é o que leva o homem a ser aceito por Deus. Então, não há o que você ter medo, não há o que você ter medo, ficar temendo, ai meu Deus, será que eu vou ficar, né? O que eu faço? E a minha família? Pregue a palavra de Deus. Fale do amor de Cristo para ela, fale do amor de Deus, fale desta graça, do favor imerecido, que todos somos amados e aceitos por Deus, não porque merecemos, mas porque Ele simplesmente nos ama, certo? Então, pregue a palavra para as crianças que já conhecem o bem e o mal, porque não somos salvos por inocência, no caso das crianças, tudo é pela fé. Veja que somos salvos por meio da fé. A fé é a ponte que nos leva até Deus, tá? Voltando ao assunto do governo do anticristo. O anticristo, ele vai então, depois que fizer, né, esse acordo com grandes poderes, potências do mundo, o anticristo ele vai então governar o mundo. E de onde veio essa ideia dos 7 anos de governo? Bom, para você entender, você teria que voltar comigo um pouquinho na história do Senhor Jesus. Ele era judeu, como você já deve saber, né? Jesus, ele era judeu. Então, tudo que Jesus falava estava embasado e pautado nos princípios e culturas judaicas. Suas parábolas, suas histórias, suas pregações, seus exemplos, tudo estava embasado na cultura judaica. Assim como o apóstolo Paulo. Tudo que ele falava, suas cartas que ele escrevia, né, seus exemplos, né, suas analogias, tudo eram feitas e embasadas na sua vivência que ele teve, né, na sua cidade onde ele nasceu, lá em Tarso, né, e outros lugares que ele viveu, momentos ali com eruditos, com mestres da teologia, da palavra. Então toda a vivência que Paulo teve, principalmente em Tarso,
coisas que ele presenciava quando criança, né, em tudo mais na sua vida. Então Paulo pegava aqueles exemplos e embasava suas pregações na sua vivência antiga. Então, assim era o Senhor Jesus. Tudo que ele falava estava embasado e diretamente à cultura judaica, ao que ele vivia. Então é como se nós estivéssemos aqui agora. Eu estou aqui, né, nesse ambiente bonito, olha aí, e eu chegasse aqui agora e falasse: olha gente, nós somos como aquela árvore ali e tal, né, e ela está ali plantada e sendo alimentada pelas águas. Ou seja, eu iria falar com base naquilo que eu estou vendo naquele momento, vivendo. Então Jesus, como judeu, ele falava coisas que, é por isso que eu amo, sério, eu oro pelos judeus, eu oro por Israel de Deus. É um povo também eles são muito amados por Deus, como todos nós, tá certo? Me perguntaram recentemente: e os muçulmanos? E os muçulmanos? Eles também serão levados e tal? A resposta é simples, né? Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante fala: se com a sua boca confessares o Senhor e crer com o seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, então assim você será salvo. Então a salvação, gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver se é o muçulmano, se é o católico, né? Não importa, não tem nada a ver com religião. O problema das pessoas é que elas estão defendendo tão fortemente placas de igrejas, estão discutindo coisas banais, sem sentido nenhum. Eu mesmo sou pregador e eu não faço apologia à placa do meu ministério, eu nem coloco igreja, eu coloco lá comunidade, né? Igreja somos nós. Então, mas as pessoas parecem que elas fazem tanta apologia às placas de igrejas que elas ficam esse negócio. Então, Deus não tem nada a ver com religião, tá bom? Quem criou esse negócio de placa, essas coisas, é o homem. Mas vamos entender, o evangelho é o caminho, tá bom, gente? O evangelho é o centro e deve ser o centro de tudo, né? Nós temos que estar amalgamados com Deus em todos os sentidos. Então, quando você tem uma vida com o Senhor, imagine que você seja aí um muçulmano. Bom, como que eu, como muçulmano, serei arrebatado? Simples. Se você confessar com a sua boca, crer com o seu coração que Jesus é o Senhor, que Ele morreu, ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre, você será salvo. É simples, você só precisa pregar isso, você só precisa levar as pessoas a entender essa verdade. E quando existe fé verdadeira e genuína no coração dela, ela será salva. Lembre-se, somos salvos por meio da fé. E não tem como ter fé genuína em Cristo se não houver uma pregação verdadeira do Evangelho. A fé vem pelo ouvir das palavras de Cristo. Então, o anticristo, por isso que ele vai abalar o mundo inteiro. Serão 7 anos. Vamos lá, 7 anos de governo do anticristo. De onde eu tirei isso? Bom, da onde o Senhor Jesus tirou, da onde ele falou. Por que o anticristo vai governar por 7 anos? Bem, vamos entender o seguinte, uma coisa muito profunda e interessante. Dentro da cultura judaica, que inclusive até hoje acontece. Lá na cultura, de acordo com a cultura judaica, o noivo, ele buscará a sua noiva na calada da noite. É isso mesmo, até hoje é assim. A noiva fica esperando e o noivo simplesmente chega num determinado horário da noite, aproximadamente antes da meia-noite, a hora mais escura, tá? E ele então vai e leva a sua noiva. Para onde que ele leva? Ele leva a sua noiva para a câmara nupcial. Preste atenção. Ele depois, né, que ele, é claro que ele casa e tudo mais, há o casamento ali, né, há um processo, não é simplesmente eu vou ali, caso, levo a mulher, não é assim, mas há um processo. Eu estou resumindo para vocês para não ficar tão longo esse vídeo. Então, o noivo leva a sua noiva, né, depois que, quando eu falo noivo, já estou falando de casamento já, tá? Ele depois que for noivo, casa,
ele leva então essa noiva para a câmara nupcial, tá bom? Depois de tudo ser feito diante dos homens de Deus, ele leva a sua noiva, só que na calada noite, para a câmara nupcial. E ali ele fica nessa câmara nupcial, preparada inclusive pelo pai do noivo. Ele fica nessa câmara nupcial por 7 dias. 7 dias. Tá? Então essa questão de numerologia dentro do hebraico bíblico, ela tem muitas revelações e segredos de Deus ali registrados e revelados para os homens. Por isso que eu amo estudar esse idioma, que é o idioma sagrado de Deus, que é o hebraico. É o idioma do nosso Deus, o Criador de todo o universo e todas as coisas. O idioma dele é hebraico. Então, o noivo leva a noiva fica 7 dias dentro da cama nupcial com a noiva, curtindo ali aquele momento com ela, aproveitando aquele momento maravilhoso com a sua noiva. E eles ficam por 7 dias. 7 dias. E claro que o noivo, todo noivo, ele tem um amigo fiel, um amigo que fica com ele todo momento. Então, o amigo é que vai avisar aqueles que estão familiares que o noivo já levou a noiva, né? E o amigo fica responsável de comunicar a todos que o noivo vai voltar ali, e para todos se prepararem para esse dia, esse grande encontro do retorno do noivo e da noiva para aquela cidade, no caso Israel. Veja que interessante, eles ficam 7 dias, noivo e noiva. Quantas vezes Jesus já comparou a igreja como a noiva dele? Aquela parábola das 10 virgens, que ali fala da igreja, não tem nada a ver, porque as imprudentes, as pessoas do mundo, tem nada a ver, porque quando se trata de virgindade, falamos de pureza, e pureza se conquista pela fé em Cristo. Então as pessoas incrédulas não têm pureza. Então o que acontece? Não tem nada a ver com o mundo e com igreja. 10 virgens fala de igreja. São 2 grupos de crentes que ambos são salvos. Só que uma parte vai ser levada, outra vai ser deixada pela vida que leva, porque não são inclinados a Deus como nem todos querem, né, pessoal? Nem todos pensam no arrebatamento, nem todos se preparam, nem todos buscam, nem todos acreditam como nós acreditamos. Até acredita, mas não como a gente acredita. Então, há uma série de fatores que depois eu trago para vocês qual é a igreja que será arrebatada, tá bom? Então não é o caso de hoje, mas ali na parábola das 10 virgens ilustra muito bem para nós entendermos que eu estou falando da questão dos 7 dias que o noivo leva para a câmara nupcial, né? Por quê? Porque ali, se você ler a parábola, Jesus falou claramente com base na cultura judaica também. Ele diz que o noivo chega aproximadamente quase meia-noite, e aquelas que estão com suas candeias acesas, o noivo as leva, e aquelas que não estão acesas, faltou azeite e tal, elas vão tentar buscar o azeite. Quando voltam, o noivo já foi. E a Bíblia fala, quando elas tentam encontrar o noivo, a porta se fecha. A porta se fecha. Quando a porta se fechou, elas não podem mais entrar. Acabou, porque a porta se fechou. Ou seja, não tem mais como, não tem jeito mais. Então, quando a porta da câmara nupcial se fechar, ninguém entra e ninguém sai, até a segunda ordem de Deus. Ponto. É isso que vai acontecer. Lembre-se, quantos dias? 7 dias. 7 dias, eles ficam lá, o noivo e a noiva. Familiares, os demais ficam aguardando aqui na terra, ali na cidade. Esses 7 dias tipificam e apontam literalmente pelos 7 anos que o noivo, que é Jesus, ele vai ficar com a noiva que será levada por ele, que fala do arrebatamento. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, que é a noiva, ele vai levá-la, né, para onde? Para a câmara nupcial. Ou seja, Jesus vai levar a noiva, a igreja, para a câmara celestial, que é o paraíso, que é uma extensão da Nova Jerusalém, né, que é conhecido por todos popularmente como seio de Abraão. É onde o seio de Abraão é o paraíso. É onde todos que já morreram antes de nós, né, que morrerem hoje, inclusive,
em Cristo vivem lá, na onde? No seio de Abraão, no paraíso. Essa é a famosa câmara celestial do noivo e da noiva. Então, quando Jesus voltar, aliás, descer aqui para arrebatar a noiva, levar a noiva, ele vai levar a noiva para a câmara celestial, essa câmara nupcial, que é o paraíso. E lá nós vamos ficar com ele 7 anos. Veja, tem tudo a ver e apontando diretamente para os 7 dias, de acordo com a cultura judaica. Então, tudo que Jesus falava está ligado diretamente à cultura judaica. 7 dias, 7 anos. Enquanto o noivo e a noiva, que é a igreja, ficam na câmara celestial, lá no paraíso, tá? Então 7 anos ficam lá. E 7 anos aqui será o governo do anticristo, porque a noiva já não estará aqui mais, e nem muito menos o noivo. Então o anticristo terá liberdade para ele governar o mundo. Ele terá liberdade para governar o mundo. Por isso que ele vai então se revelar. E nos seus primeiros 3 anos e meio de governo, o anticristo vai apaziguar a loucura que vai ficar o mundo. Imagina, milhões de pessoas sumindo. Mas vai ficar uma loucura. Então o anticristo vai apaziguar, e como eu falei anteriormente no vídeo anterior, uma das coisas que ele vai usar, argumentos que ele vai usar, é que ele vai falar, olha, isso aí que aconteceu, desaparecimento, tem nada a ver, todo o mundo estará assustado, estará em total colapso, imagina isso. Mas ele vai falar, olha, isso foi abdução alienígena. Um dos argumentos dele vai ser esse. Mas ele vai trazer paz, vai ser um tempo de prosperidade no mundo, vai ser um tempo de avanço tecnológico, da tecnologia, vai ser um avanço muito poderoso da tecnologia, onde o mundo, a humanidade nunca viveu tanta prosperidade, porque é isso que o anticristo vai proporcionar para o mundo, com os acordos que ele vai fazer, com os acordos, ele vai proporcionar muita prosperidade. Todos vão prosperar, todos, desde o menor ao maior, todos vão prosperar. Vai ser um tempo de prosperidade, porém muito curto, serão 3 anos e meio de muita prosperidade, paz aparente, né? Que não é paz nenhuma, paz só vem de Deus, que ele é o Yeshua HaMashiach, quer dizer, Yeshua HaMashiach, que vem o Shalom, a verdadeira paz. Mas o anticristo vai trazer essa suposta paz. 3 anos e meio. Já se foram metade do tempo em que a noiva e o noivo já estão onde? Eles estarão lá, na câmara nupcial celestial, que é o paraíso. 3 anos e meio já foram. Depois de 3 anos e meio, ele vai profanar o templo lá em Jerusalém, que isso para o judeu é uma afronta muito grande. Ele vai profanar o templo e vai haver uma grande guerra, e essa guerra vai acontecer ali, né, vai se iniciar lá em Israel, e aonde vai começar o período da grande tribulação, que serão 3 anos e meio. 3 anos e meio de muita e grande tribulação sobre a terra. Quando conclui 7 anos, de acordo com a cultura judaica, o noivo, lá voltando à história da noiva e do noivo, quando conclui 7 dias certinho, a porta da câmara nupcial se abre. O noivo e a noiva voltam, só que dessa vez, na primeira vez, o noivo, ele vem e leva a noiva sem avisar ninguém. Ninguém vê, simplesmente foi levada a noiva. Mas quando o noivo e a noiva retornam depois de 7 dias da câmara nupcial, ele retorna anunciando, literalmente fazendo barulho, tocando trombetas, instrumentos, faz um maior barulho, festa entre as ruas de Israel. Por quê? Porque o noivo está voltando para ali estabelecer a sua vida com a noiva ali naquele lugar. Ele volta fazendo muito barulho para que todos saibam que ele está retornando com a noiva e que a noiva está do seu lado, para ficar com ele ali por toda a vida, por muito tempo naquele lugar, né? Estabelecendo a sua vida naquela cidade. Assim será também o retorno. Por isso que eu falo, arrebatamento é uma coisa, volta é outra, tá bom? Então, quando o noivo retornar para a terra, ele vai retornar no final de 7 anos. No fim de 7 anos ele retorna. E no final de 7 anos, que findasse os anos de governo do anticristo,
então o noivo retorna, só que ele vai retornar com a sua noiva. Aí sim, ele retornará e virá trombeta, barulho e tudo mais, e todo olho verá no céu o noivo e a noiva, a sua igreja que fora levada, voltando para a terra. Para quê? Para que Jesus estabeleça aqui novamente, nessa terra onde estamos, o seu governo milenar, que é outro assunto para outro próximo vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido como que vai acontecer esse processo dos 7 anos de governo do anticristo e que muitas coisas tenham sido esclarecidas aqui. Qualquer dúvida, se você tiver alguma dúvida, quer conversar um pouquinho, deixa aqui nos seus comentários a sua dúvida e com certeza, com carinho, com tempo, atenção, estarei lendo, porque são muitos comentários, são muitas pessoas que estão vendo esses vídeos, então deixa aqui, tenha paciência e eu vou esclarecendo e trazendo novos vídeos para vocês aqui relacionados ao anticristo, ao arrebatamento, à grande tribulação e tudo que estiver relacionado a esses acontecimentos importantíssimos no mundo, tá bom? Deus abençoe a todos, shalom, aloher, fiquem todos na paz e que o Espírito Santo conduza a sua vida hoje e sempre, tá bom? Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz.